Olá, sou a professora Aline Ferreira, graduada em História, sou técnica da Divisão de Educação e Diversidade da CEMED, Secretaria Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou aqui no MUARC, no Museu de Arqueologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que está localizado no Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho. Vamos ter a oportunidade de conhecer a reserva técnica, a funcionalidade do museu, todas as suas repartições e acervo, também a importância da educação patrimonial. Iremos dar início a um projeto em parceria CEMED e MUARC. Será apresentado um documentário que está dividido em 2 episódios. O episódio 1 será do MUARC para a Escola, o Museu, e o episódio 2 do MUARC para a Escola e a Educação Patrimonial. Contaremos com a presença e teremos o maior prazer de aprender sobre o museu com a arqueóloga e coordenadora do museu, Lia Brambila, também com o professor de História e História Antiga, o Carlos Campos, professor da FAC, e com a antropóloga responsável pelo setor de educação patrimonial, Laura Pael, que irão apresentar o museu na íntegra. Então vamos lá, vamos conhecer mais um pouquinho do museu, vamos aprender sobre a pré-história do Mato Grosso do Sul e espero que vocês assistam os 2 episódios. Olá, eu sou Lia, é um prazer recebê-los aqui no Museu de Arqueologia. Infelizmente, com a pandemia, nós não podemos tê-los aqui em presença, tanto os professores quanto os alunos, mas fomos convidados a apresentar o museu ou a relembrá-los que nós estamos aqui esperando de portas abertas para quando tudo isso passar. Por enquanto, eu nessa primeira parte do documentário, Lia, vou mostrar para vocês o nosso museu, o que nós fazemos, espero que gostem e tenham vontade de nos conhecer ou voltar para nos ver. Vem comigo! Nós vamos começar pela sala de higienização. Quando as peças chegam aqui no Museu de Arqueologia, elas vêm direto para cá. Vou mostrar o que a gente faz. Nós higienizamos as peças, né? Nós temos aqui as torneiras. Essas peças já vêm em saquinhos com numerações e as coordenadas de onde elas foram encontradas. Nós a colocamos em bandejas, classificamos e depois as guardamos em caixas. Tá bom? Todas totalmente identificadas, porque vocês já pensaram, nós temos mais de 250 mil peças aqui no nosso museu. Como que nós vamos fazer para encontrá-las? Então elas são colocadas nessas caixas totalmente identificadas por projeto, tipo de material e número de peças em cada caixa. Aí a gente coloca no computador e assim, vamos lá, quando vocês estiverem na universidade e vierem estudar aqui no nosso museu, falar, eu quero estudar um sítio lá de Corumbá. Você pode ver aqui, nós temos as peças guardadas aqui no nosso museu esperando por você. Essa é a nossa sala de higienização. Vamos lá agora para a área lúdico-pedagógica. Também quando você vier conhecer o nosso museu, nós temos 2 áreas para você poder participar e brincar de arqueólogo. Uma delas é essa aqui, tá? Onde nós temos aqui o caminho da arqueologia. Vocês vão poder fazer um jogo, né, de labirinto, andando e respondendo perguntas sobre arqueologia de Mato Grosso do Sul. Perguntas que vocês já viram, né? O tema lá na exposição, lá na frente. Então, é aqui pelo menos umas 15 pessoas conseguem brincar com o nosso tabuleiro arqueológico. Vamos lá, agora vou mostrar outra parte para vocês. Aqui temos um pouquinho da nossa reserva técnica, que já já eu falo para vocês. Pessoal, essa é a nossa segunda área lúdico-pedagógica. Tá? Aqui no final de toda a visita, a gente faz uma mini escavação. Nessa mini escavação, você vai ver que a gente simula aqui as camadas estratigráficas arqueológicas. Vocês podem ver que vai mudando a coloração da terra. O que pode ser encontrado, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, são peças líticas. Líticos seriam a pedra lascada. Toda vez que eu lasquei uma ferramenta, que eu transformei uma rocha em ferramenta, eu chamo de material lítico, tá? Então, quando eu falo lítico, você fala, do que ela está falando mesmo? Da pedra lascada ou polida, da pedra manipulada, feita a ferramenta. Então, a gente encontra incidência desse material lítico e muitos fragmentos cerâmicos, ou até mesmo potes inteiros. É o que a gente mais encontra. Às vezes, uns esqueletos, tá bom? É até importante falar dessa questão dos esqueletos, né? Que as pessoas podem achar que a gente vai encontrando esqueleto por aí ao léu. Mas não. Nosso solo, ele é muito rico, né, em micro-organismos. E os materiais orgânicos, como esqueletos, conchas, madeira, eles se decompõem muito facilmente.
Tá? Por isso que a maioria do material que nós temos no MUARC são materiais líticos, as pedras lascadas ou polidas, e materiais cerâmicos, resquícios de cerâmica, tá bom? Então essa é a nossa mini escavação. Os alunos, né, os professores, os visitantes, eles vêm até aqui, nós simulamos um quadrantezinho e começa-se a escavação até que se encontre algum material arqueológico. Por exemplo, isso aqui apenas é um seixo, mas tem umas marquinhas de batida, pode ser que ele tenha sido usado como martelo, que a gente chama arqueologicamente de percutor. Bom, saindo aqui da nossa área lúdico-pedagógica, que é toda pintadinha, ó, vocês podem ver aqui em cima, nós temos representações de pinturas rupestres aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Não é da Serra da Capivara, é daqui mesmo, para vocês verem quanta coisa a gente tem aqui no estado. Aqui também nós temos ó, uma pintura de um caçador-coletor lascando, né? Ele está lascando a peça. Mas pergunto a vocês, por que ele não tem rosto? Será que os caçadores-coletores pré-históricos que viviam em Mato Grosso do Sul há 12 mil anos não tinham rosto? O que vocês me dizem disso? Na verdade, que nós não encontramos fragmentos ósseos ou esqueletos dessas pessoas que viveram aqui há 12 mil anos. Então, nós não temos como saber exatamente como era o rosto dele. Suspeita-se que eram pré-índios, né? Que eles tinham pré-indígenas, que eles tinham o rostinho, o olhinho puxado, né? Essas feições mais dos povos indígenas. Mas, como não encontramos ninguém, não vamos sair afirmando, né? Só com as provas. Vamos lá para a reserva técnica. Vocês podem ver, o nosso museu é grande. Pessoal, esse é todo o foco do nosso estudo. O nosso museu, ele tem mais de 255 mil peças armazenadas, tá? Todas encontradas aqui em Mato Grosso do Sul. Vem comigo. Então, como eu disse para vocês, nós temos que ordenar isso de forma que encontremos a qualquer momento. Então, temos essas prateleiras, todas identificadas, as caixas identificadas e as peças salvaguardadas aqui dentro. Pergunto a vocês, de quem são essas peças? Vocês devem estar pensando, do museu. Não, essas peças são minhas, são suas, são nossas. É patrimônio da União, do governo federal. Então o museu ele só está zelando, salvaguardando, tipo papai e mamãe mesmo, cuidando dessas peças. Você tem o direito de vir aqui visitar e ver? Totalmente, não precisa ser só com a escola. Aqui é uma área de exposição um pouquinho mais reservada, onde os acadêmicos geralmente vêm, as pessoas que fazem pesquisas. Temos os 2 únicos crâniozinhos que nós encontramos aqui em estudos arqueológicos e materiais modernos também, para poder fazer comparação com certas etnias, identidades, para a gente conseguir identificar de onde eram esses povos. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa biblioteca. Vem comigo, aqui é a nossa administração, temos aqui a nossa sala, professor Carlos, que vai falar com vocês já já, professora Laura, nossa antropóloga, técnica em arqueologia, que manja tudo dos Paranauê aqui. Vem comigo, vou mostrar a biblioteca. Essa aqui é a nossa biblioteca, tá? Nós temos livros de referência de arqueologia, antropologia, algo em museologia e educação patrimonial. Se vocês também quiserem fazer algum trabalho depois da pandemia, vocês podem passar por aqui. Nessa área a gente dá uma força. Aqui também nós guardamos documentos do museu, documentos da fundação do museu e alguns arquivos, artigos que nos interessam na área que nós mesmos aqui da equipe do MUARC publicamos. Vem visitar o museu. Pessoal, é importante, antes de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, vocês entenderem qual é a função do museu. Não só desse, e de todos os outros. O museu não é um lugar de guardar coisa velha para você ir lá e falar, nossa, eles faziam assim no passado. Muita coisa tem que ser pensada. Essas pessoas que passaram por aqui, vamos lá, começar pelo MUARC Mato Grosso do Sul, já vieram aqui há mais de 12.600 anos. Esse foi o registro mais antigo que nós encontramos aqui na região. 12.600 anos. Eram povos caçadores e coletores e andavam aí migrando pela região. Depois de 3.000 anos, 2.500 anos para cá, povos que nós chamamos de ceramistas, que são propriamente os povos indígenas, começaram a vir de vários lugares do continente sul-americano para cá e foram ficando aqui. Por isso hoje nós temos a segunda maior etnia, né, indígena do Brasil.
morando aqui no nosso estado. Tudo isso a gente percebe devido a essa riqueza também nos materiais arqueológicos. Essas pessoas do passado deram origem às pessoas que estão aqui, que estão aqui hoje. E logicamente outras vieram migrando, como aí seus avós, meus avós e tudo mais, fazendo toda essa alegria aí, essa população rica em cultura que é Mato Grosso do Sul, tá? Esse mapa aqui, eu trouxe vocês aqui comigo para mostrar esse mapa. Esse mapa aqui dá um panorama, uma ideia geral de quantos sítios arqueológicos que nós temos em Mato Grosso do Sul. Às vezes os alunos perguntam, as pessoas, são 20, são 30? Não, pessoal, são mais de 750 sítios arqueológicos. O que são esses sítios arqueológicos, esses lugares arqueológicos? São lugares onde a gente encontra vestígios desses povos que viveram aqui na pré-história. Agora falo para vocês, o que é pré-história mesmo? Esqueci, pessoal, estou de quarentena em casa, professora, eu não lembro. Lembra? Pré-história é o período antes da escrita. Na Europa, na Ásia, isso tem mais ou menos 4.500 anos. E aqui no Brasil? Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, não tínhamos escrita. Então, 1500 acabou a nossa pré-história, com a chegada de Cabral, certo? Então, tudo que vem antes de 1500, nós classificamos como pré-histórico. Vamos fazer assim, grosso modo, para vocês entenderem. Então, tudo que a gente localizou antes de 1500 são sítios arqueológicos pré-históricos. Os que nós localizarmos depois de 1500, nós já chamamos de sítios arqueológicos históricos. Por quê? Porque aí você já encontra diários de navegação de jesuítas, informações, mapas e coisas escritas sobre esses sítios. Temos sítios históricos também em Mato Grosso do Sul, tivemos Guerra do Paraguai, tivemos fortes, Forte Gatemi e muitas outras coisas, Fazenda Bodoquena, né, no ciclo das monções, mas vou falar para vocês em geral aqui, olha o tanto de sítio que nós temos aqui no nosso estado, localizados e registrados no órgão IPHAN do governo federal. Esses do pontinho vermelhinho aqui são pré-coloniais, sítios, todos os sítios pré-coloniais que foram identificados aí pela equipe do MOARC. Esses amarelinhos por outras equipes que não foram do MOARC, mas nós mapeamos para vocês terem uma ideia do tanto de sítio que nós tivemos, mais 750 sítios registrados. Esses que parecem uma cabaninha aqui verdinho são os sítios arqueológicos com pinturas rupestres. Opa, pinturas rupestres, o que seriam isso? Vamos lá, lembra que o professor de artes explicou para vocês o que seriam pinturas ou gravuras rupestres? Que são aquelas pinturas, né, feitas nas rochas, no solo geralmente também, em parede de caverna, com tinta, com sangue de animais, né, com óxido de ferro, com carvão até mesmo, que são essas impressões, essas pinturas, e também os petroglifos, que é quando eles cravavam nas pedras os seus desenhos. Então nós temos 89 sítios com gravuras ou pinturas rupestres aqui no estado. Os demais são de caçadores-coletores, se eu não me engano 465, e o restante de ceramistas-agricultor, que é remanescentes de povos indígenas. Nós dividimos o nosso estado em duas bacias. Aqui, ó, a Serra de Maracaju está aqui que não nos deixa mentir. A planície pantaneira, que a gente fala que é a bacia do rio Paraguai, e o planalto da bacia do rio Paraná. Vocês podem notar que nós temos muito mais sítios localizados aqui na bacia do rio Paraná. Isso porque, devido às condições, né, da hidrografia da região, muitas usinas hidrelétricas e grandes empreendimentos vieram para cá. E para acontecer, que esses empreendimentos aconteçam, licenças ambientais têm que ser emitidas. E dentro da licença ambiental, entra a equipe de arqueologia, que vai lá dar uma olhada para ver se tem sítio no lugar. Tá? Outra pergunta que me fazem muito, mas como vocês acham o sítio? Vocês vão andando assim, opa, um sítio, para tudo. Não, geralmente não é assim que acontece. Quando essas empresas contratam uma equipe de arqueologia para fazer esse tipo de trabalho, nós vamos até lá, fazemos uns furos, que nós chamamos de furo de prospecção, tem toda uma metragem, tem toda uma técnica arqueológica, e conforme você vai fazendo esses buraquinhos, se você encontrar material arqueológico, você para e isola a região e faz uma escavação arqueológica, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês a nossa exposição. Vem comigo. Aqui no museu também, vocês vão encontrar uma corumbela,
Tá? Para quem não sabe, é uma das criaturas, dos seres vivos mais antigos do planeta Terra. Nós temos vestígios dela em Corumbá, com a idade aproximada de 550 milhões de anos. Temos também os moldes de pegada de dinossauro lá de Niuaque, lá da beirinha do rio Niuaque. Vocês podem ver isso aqui no museu também, antes de entrar na exposição. Vem comigo. Pessoal, essa é a nossa exposição. Geralmente, ela é mais escurinha, para você entrar naquele clima. Você está fora da cidade, você está dentro de uma caverna pré-histórica e veio aprender sobre arqueologia de Mato Grosso do Sul e pré-história de Mato Grosso do Sul. Mas nós deixamos as luzes acesas para que vocês vejam melhor o que a gente tem aqui para oferecer, tá? Nós dividimos nossa exposição em duas partes. Lembra quando a gente fala em caçadores-coletores pré-históricos? É a parte 1, é a primeira parte da nossa exposição, e a segunda seriam os ceramistas agricultores, que são os povos que vieram depois desses caçadores-coletores. Esses já fabricavam cerâmica, eles já viviam em tribos, né, em comunidades. Então a gente dividiu exatamente em duas partes. E lá no finalzinho a gente fala um pouquinho sobre arqueologia histórica, com o mapa do Forte Iguatemi, tá bom? Então aqui nessa primeira vitrine, a gente fala um pouquinho desses povos caçadores-coletores, que chegaram aqui de 12.600 anos atrás até 3.000, 2.500 anos atrás. Eram essas pessoas que vagavam por aqui. Eram nômades, viviam em pequenos bandos e faziam ferramentas de pedra lascada para poder sobreviver. Lanças, né? Caçavam, pescavam também. E coletavam. Por que a gente fala caçadores-coletores? Em vez de falar homem das cavernas. Porque quando eu falo homem das cavernas, você já lembra aquele cara cabeludo com aquela pele, né? Batendo. Não é isso realmente que aconteceu. Não eram hominídeos, eram caçadores-coletores. Tá? Eram pessoas normais que vinham para cá e coletavam o que tinham na região. Quando acabava o recurso, mudava a estação, eles iam com o seu bando circulando pela região. Bom, vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês como eram essas ferramentas desses povos caçadores-coletores. Eles faziam essas pontas de lança, especial, para mim isso aqui era o kit ferramenta desses povos. Então, eles faziam muito bem feitinhos, porque eles carregavam essas ferramentas com ele para poder caçar, pescar, né, e trabalhar seus alimentos. Então aqui vocês têm pontas de lança, pontas não terminadas, né? Olha essas aqui, quanto mais antigas, mais bem feitinhas elas eram. Todo esse material é de Mato Grosso do Sul, pessoal. E temos também as facas, né? Olha a inteligência desse pessoal, como eles já entendiam de tecnologia. Essas peças nós chamamos de facas. Na verdade são aqueles seixos lisinhos da beira do rio que eles pegavam, colocavam nas mãos, eles afiavam só um lado, vocês podem ver aqui, e o outro ficava lisinho para quê? Para não machucar a mão. Olha aí, olha a tecnologia. Hoje a gente acha que tecnologia é iPhone. Tudo isso a gente chama de tecnologia lítica. Era uma tecnologia também. Aqui, por exemplo, ó, nós temos uma peça de Alcinópolis, também, né? E de Chapadão do Sul, que são peças que de pedra que eles desenharam. Aqui tem um pezinho desenhado, aqui eles usavam também para poder afiar as suas lanças, as suas peças. Eles raspavam e desenhavam também, tá? Mas aí uma herança, um vestígio arqueológico da pré-história de Mato Grosso do Sul. Nesse local aqui, nós colocamos vários várias fotos de pinturas rupestres e petroglifos encontrados aqui no estado. E tudo isso você vai poder ver aqui no MUAC, tá bom? Também temos aqui mais um pouquinho de pedra lascada, tá? Temos vários materiais, temos percutores, que eu falei para vocês que era tipo martelo, lesmas, que seriam uma rocha como essa daqui, bem grandona aqui do meio, que ela é lisa embaixo, né? Toda feita em cima, retocada, onde você podia lixar, você podia esticar o couro e fazer outras coisas mais. Tudo isso aqui é ferramenta arqueológica, lítica, pedra lascada. Aí quando você chega nessa parte, nós vamos da pedra lascada, lembra que vocês aprenderam? Pedra lascada, depois nós temos a idade da pedra polida. Aqui em Mato Grosso do Sul, a nossa idade da pedra polida, olha só como as pedras já eram todas lisinhas, elas não tinham mais aquela coisa do lascamento.
Elas já eram lixadinhas, lisinhas, eles faziam isso com as próprias rochas, tá? E essas ferramentas já eram usadas pelos povos ceramistas agricultores, que vieram para cá mais ou menos, lembra? 2.500 anos atrás. Eles já faziam as ferramentas de pedra polida e usavam a cerâmica. Olha que legal, nós temos aqui exemplo de cerâmica Guarani, lá de pertinho do Rio Paraguai, da bacia do Rio Paraná, tá? Temos aqui, ó, os vários desenhos, vários formatos. O professor Carlos vai falar um pouquinho dessa cerâmica para vocês, tá? Temos os cambuchis, ó, olha o formato de cuia de tereré desses potes, que eles guardavam líquidos, né? Eles podiam guardar o cauim, que era a cerveja deles, eles podiam guardar a água, tá bom? Temos os iapepós, esses mais queimadinhos, maiores, que são as panelas desses povos indígenas. Ali nós temos também os potinhos para água e temos as urnas funerárias secundárias. Essas são as nossas estrelas, tá? Nesses potes, eles faziam um segundo enterramento nas pessoas. Opa, como assim urna funerária secundária? Primeiro havia um enterramento comum na terra. Depois de um tempo, eles tiravam esse corpo já diminuído, né? Em posição fetal e colocavam nessas urnas funerárias e faziam um segundo enterramento. Nós encontramos um dos crânios numa urna funerária dessas aqui, todo ali na bacia do Rio Paraná, tá bom? E isso aqui tem por volta aí de 2.500 anos até a chegada dos portugueses, né, dos europeus no Brasil, 1500. Nessa segunda parte, ainda falando de povos ceramistas, nós falamos dos povos da Serra da Bodoquena. Tá bom? Esses povos antigos da Serra da Bodoquena têm por volta de mais ou menos 800 anos e vocês podem ver que é totalmente diferente dos cambuchis e dos iapepós guaranis que eu mostrei para vocês. Por isso que a gente identifica. Vocês devem estar se perguntando, ué, como que você sabe que é guarani, que é chaquenho, né? Que nesse caso a gente fala que é chaquenho, que deve ter vindo ali do lado da Bolívia, né? Do lado oeste de Mato Grosso do Sul. Olha só a diferença dos potes. São potes globulares, né? Aqui você encontra esses bonequinhos, que são chocalhinhos, ó. Tá? Nós temos esses três aqui, que a gente fala que é a nossa atração aqui, né? Parece que é um pai, uma mãe, um filho ou filha, que encontraram dentro de uma caverna da Serra da Bodoquena. Todo esse material, num lugar de difícil acesso, escuro, mas uma câmera muito grande lá dentro, um salão. Provavelmente eles levavam coisas para lá para fazer rituais. Rituais talvez para fertilidade, agricultura, coisas assim. Os povos antigos, como vocês sabem, costumavam fazer esses tipos de rituais, pedindo chuva. Inclusive esse tempo deu uma vontade de fazer uma dança da chuva, né, pessoal? Bom, quando a gente vai chegando aqui, se você vier ao MUAR, que a gente explica muito mais detalhadamente isso para você, tá bom? Agora, quando você chega aqui nesse pedacinho, a gente já está falando do Brasil em 1500. Vocês vão ver que já começa a aparecer, além de toda essa figura indígena, Canoa-Guató, tudo isso que a gente já tinha nessa pré-história, que é muito rica, nós também já estamos falando em mapas, né? O Brasil ele já tem uma colônia de exploração, e aí a gente começa a ter esses documentos registrados, como por exemplo o Forte Iguatemi, em Naviraí. Tá? Se você olhar as imagens de satélite, ele tem esse formato de tartaruguinha mesmo até hoje. Não existe mais, mas a gente consegue aí achar os vestígios de alguma coisa, como por exemplo potes, telha. Então, nesses sítios arqueológicos históricos, você vai encontrar coisas que você não encontra nos pré-históricos, como por exemplo o metal. Vocês estão vendo uma colher de metal com um símbolo, né, com uma cruz de Malta, um símbolo português bem na pontinha. Tá bem difícil de ver, mas só para vocês verem. Então, quando eu encontro esse tipo de coisa, esse tipo de material metálico nas minhas escavações, eu já sei que o sítio é histórico, deixou de ser pré-histórico, pois já houve contato com o europeu. E esse europeu também, ele veio trazendo várias mudanças, né? Lembra daquela história que vocês devem ter aprendido na escola ou visto? Que eles trocavam os espelhos, eles davam espelhos para os índios em troca de metais preciosos, comida e outras coisas mais. Mas o índio também foi absorvendo a cultura desse europeu. Poxa, antes ele punha aqueles potes enormes na cabeça, com água, aquele sofrimento todo.
E aí eles perceberam que eles poderiam carregar com alças e começaram a fazer essa cerâmica com alça para carregar os próprios cantis, como os europeus faziam. Então, com certeza, esses europeus aprenderam muita coisa com esses povos indígenas daqui, e esses povos indígenas também aprenderam muita coisa com esses europeus. Tá bom? Então é isso. Mais informações, mais detalhes, vocês podem também entrar no Facebook do MOAC, fazer perguntas que a gente responde, estamos aqui para isso. Estamos separados pela pandemia, mas juntos pela arqueologia. Beijão para vocês. Olá pessoal, dando prosseguimento à nossa visita ao museu, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a cerâmica guarani nas florestas do Rio Paraná. Muitos desses vasos e outros objetos cerâmicos que vamos analisar agora foram frutos de escavações com o professor Gilson Martins e a professora Emília Kashimoto. Eu gostaria de destacar para vocês que essas cerâmicas que nós vamos mostrar, que são essas duas aqui, elas seriam do período pré-colonial, ou seja, anteriores a 1500. Esses vasos, eles são interessantes, que são chamados de cambuchis. O que são os cambuchis? São vasos que eram utilizados para transportar e armazenar líquidos como a água, por exemplo. Que esse povo ele fazia essa armazenagem, a etnia Guarani, para a sua utilização. Então a gente pode ver aqui coisas interessantes nesses vasos. Em ambos nós encontramos algumas pinturas, que são chamados de motivo geométrico, como vocês podem ver em linhas e podem ver também nesse formato semelhante a um labirinto. Pessoal, aqui no MOAC a gente tem, por exemplo, algumas dessas imagens dos fragmentos, como a gente pode ver aqui nesse painel. Alguns deles em formas em linhas e curvas. Nós temos aqui essas linhas fazendo espécies de quadrados e vão se ampliando. Aqui o modelo do labirinto que a gente viu no vaso que eu falei anteriormente. Aqui vão fazendo as sinuosidades. Nós temos vários estilos feitos sobre esse motivo geométrico que a gente vai agora observar esses fragmentos em locos. Vamos olhar agora na área da higienização alguns fragmentos para vocês terem uma noção mais clara de como eram esses fragmentos cerâmicos. Dando prosseguimento então às nossas imagens, a gente vai trazer agora o fragmento. Aqui nós temos pedacinhos de vasos, pedacinhos de vários tipos cerâmicos, na verdade, onde vocês podem observar também aqueles motivos geométricos nas peças. Observem agora cada uma das peças que nós temos aqui no MOAC. Então, pessoal, observem aqui alguns pequenos fragmentos que nós podemos encontrar do sítio VN1, onde nós temos especificação delas, com as inscrições de estilo geométrico, paredes, bordas, que a gente pode ir observando aqui através dessa visitação, onde nós vamos tendo não mais a peça no seu todo, mas um vestígio dessa produção cerâmica que a gente não tem como precisar muito bem, às vezes, a utilização, mas que nos permite conhecer um pouco sobre a produção da cultura guarani. Pessoal, então, para a gente encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre um aspecto importante. Vocês observaram que esses desenhos que a gente consegue observar, que a gente consegue ver no vaso, eles também são recorrentes em outras culturas, em outras sociedades. No próprio Brasil, a gente encontra esse motivo geométrico em vasos da cultura marajoara. Então, a sociedade marajoara produzia vários vasos com esses motivos de linhas, triângulos, círculos, meandros, lá, produzido no norte do Brasil, no Pará. Da mesma forma, eu gostaria então de chamar a atenção para essa produção numa sociedade que muitos de nós conhecemos, através de desenhos, filmes e jogos. A cultura grega, pessoal. Lá na Grécia, do período arcaico, entre o século IX e o século VIII, nós vamos encontrar vasos com esse mesmo estilo, com essa mesma imagem grafada, logicamente,
em outra cultura e com outras especificidades, mas que representam um fato antropológico, ou seja, o homem e a sua capacidade de abstração e produção de materiais cerâmicos, como nós vamos ver nas próximas imagens que iremos passar para vocês. Obrigado, até daqui a pouco.